Muitos de vocês já devem ter visto alguns vídeos no YouTube falando sobre o Creality Sonic Pad, esse dispositivo tão falado aí da Creality. Mas e aí? Será que ele funciona somente nas impressoras da Creality? Será que ele funciona em outras impressoras também? Se você tem essa dúvida, assim como outras, acompanhe esse vídeo até o final que eu te garanto que ele está bem interessante. Começando mais um vídeo do canal Agora Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Creality Sonic Pad, mas antes de começar a falar sobre esse dispositivo, eu gostaria de mandar um agradecimento para o pessoal da Lars Stores, que me presenteou com ele para poder trazer vários vídeos falando sobre esse dispositivo para vocês. Então já faz o seguinte, entra no link aqui embaixo da Lars Stores, utiliza o nosso cupom AGORAFALAHT que você vai ter 5% de desconto na compra do seu Sonic Pad. Mas agora sim, bora falar desse dispositivo. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Como que é configurado ele? Será que ele funciona somente nas impressoras da Creality ou funciona em impressoras concorrentes? Dá para utilizar numa impressora que eu mesmo montei? Calma, já se inscreve aqui no canal, acompanha esse vídeo até o final, que eu vou tirar todas essas dúvidas aí para vocês. Mas vamos lá, agora vamos falar desse carinha. O que é o Sonic Pad? Como que ele trabalha? Aonde ele vive? O que ele come? Não, brincadeiras à parte, o que seria o Sonic Pad? Como que ele funciona? Qual que é a ideia do Sonic Pad? Então, começando, o que é o Sonic Pad? O Sonic Pad é um dispositivo ali que ele vem com o sistema do Linux instalado dele, tá? Então ele tem o sistema operacional do Linux, e em cima desse sistema ele trabalha com o Klipper, que é um sistema que gerencia suas impressoras 3D, falando a grosso modo, tá? Só para que a gente possa entender assim mais ou menos qual que é a ideia dele. Então isso seria o Sonic Pad. Então ele é uma tela de LCD que por trás dela trabalha ali como se fosse com um Raspberry, digamos assim, da própria Creality, para gerenciar toda essa impressão 3D e tudo mais. A vantagem dele, assim como outros dispositivos também, como Raspberry, como Orange Pi, MKS Pi, a placa MKS Skipper da MakerBase, é o que? Ele vai fazer todo o trabalho, todo o cálculo da sua impressora, toda a parte, digamos, mais difícil ali de processamento da sua impressora, ele vai ser encarregado disso, deixando assim a sua placa-mãe da impressora com a parte mais fácil, digamos assim. Então, devido a isso, você consegue atingir maiores velocidades, você consegue que a placa fique mais leve para trabalhar, os motores ficam mais leves, então por isso você consegue mais velocidades, uma perfeição um pouquinho maior ali na sua impressão, porque o processamento, tá, o poder de processamento dele é muito superior às placas das impressoras que a gente tem hoje em dia, que elas trabalham com 8, 16, 32 bits, né? Então ele já não, ele trabalha ali como se fosse o Raspberry. Então ele tem, no caso, vamos falar do Sonic Pad em si, ele tem 2 GB de memória RAM, ele tem ali um processador de 64 bits quad-core, olha a diferença, né? Já tem um processador muito superior do que as placas tradicionais. Fora que, até é engraçado, o Sonic Pad eles adotaram a Creality, a descrição do hardware, eles colocaram com o nome de T800. Lembra alguma coisa? Interessante, né? Exterminador do futuro, né? Não sei porque eles colocaram esse nome, né? Mas tá aí, ó, T800. Mas continuando então, o que acontece? Ele vai deixar a impressora para trabalhar de uma forma mais prática, né? Ele vai deixar ali a sua placa mãe da impressora não tão sobrecarregada. Então com isso você consegue aí ter um pressure advance melhor, ter um teste de ressonância melhor, fazendo com que ele gerencie mais facilmente ali o seu hardware, né? Então você consegue colocar impressões muito maiores e a impressora vai trabalhar sempre ali, ó, tranquilamente, sem sobrecarregar o sistema. E falando em sistema, ele utiliza um sistema Linux, tá? Como eu falei já para vocês, ele trabalha com o sistema Linux e a Creality adotou o sistema que ele é Embedded Linux, né? Que é aquele sistema Linux que é embarcado em dispositivos móveis. O pessoal costuma chamar ele de IoT, né? Que é aquele Internet das Coisas. É um sistema Linux um pouquinho mais podado, digamos assim, ele é mais simples, né? Ele não é tão completo que nem os outros sistemas Linux, né? Não chega a ser um Ubuntu, um Debian, nada do tipo, um Slackware, nada disso. Ele é um sistema um pouquinho mais podado para funcionar somente em dispositivos móveis mesmo. E em cima disso, a Creality pegou o sistema Klipper, fez uma modificação desse sistema Klipper para poder fazer a configuração de acordo com como eles queriam. E em cima desse sistema Klipper eles trabalham com o dashboard do Fluid. Então eles também modificaram o Fluid para trabalhar com o sistema do Fluid ali. Então é basicamente isso que ele está configurado. E o legal de tudo isso é o que? Ele trabalha com várias impressoras da Creality. Eu vou deixar por sinal aqui embaixo na descrição do vídeo
todos os modelos que hoje, até hoje no momento, estão configuradas ali no SonicPad para trabalhar. Então ele trabalha desde a Ender 3, a Ender 3 Pro, então tem várias configurações, várias placas da Creality que ele aceita trabalhar. E por que eu estou falando das placas da Creality? Ele funciona com outros modelos? Calma, já vou comentar isso melhor para vocês. Vamos falar aqui da Creality. Ele funciona com várias placas da Creality e o legal dele, vou usar uma analogia aqui. Vamos supor, pegar aí um sistema operacional Windows. O Windows, quando a gente troca uma placa ali do nosso hardware, né, a gente tira, por exemplo, uma placa de vídeo e coloca uma placa nova, ele tem aquele tão falado plug and play, que é o quê? Você plugou a placa nova, o sistema do Windows reconhece essa placa, ele já fala, posso instalar ela para você? Pode instalar. Ele já baixa os drivers, faz a configuração, já deixa ele funcionando para você. Seria basicamente isso, né? Eu sei que nem sempre acontece isso com Windows, mas seria mais ou menos isso. Acontece a mesma coisa com esse dispositivo, com as impressoras da Creality. Na hora que você pluga ele na sua impressora Creality, ele automaticamente já gera um firmware para você colocar ali, substituir o firmware do Marlin na sua impressora. Então você vai colocar esse firmware que ele gera baseado ali em Clipper para se comunicar, né, para que a placa-mãe da impressora se comunique com o SonicPad. Ele faz isso de forma automática e depois disso ele vem como se fosse um guia, né, um passo a passo, mostrando para vocês o que você vai ter que fazer. Então ele vem ali, por exemplo, veja se agora o cooler frontal da sua impressora está girando. Aí você vai lá dar um OK. Veja agora se o cooler lateral está girando, você vai lá dar outro OK. Aí ele veja se agora está movimentando, por exemplo, o eixo X, o eixo Y. Agora vamos fazer o teste de ressonância da sua impressora, ele vai lá e faz a ressonância da sua impressora. Então é bem prático, você que é leigo ainda no assunto, tudo mais, você tem a sua impressora 3D, está querendo fazer um upgrade, deixar ela melhor, é legal você ter o SonicPad, porque ele vai te dar ali um leque maior, ali, uma qualidade maior dali da sua impressão. Mas você tem que tomar um certo cuidado, por quê? Assim como o sistema Linux é um pouquinho mais complicado para quem não está acostumado a mexer, o Clipper também é um pouco mais complicado ali para você configurar. Não quer dizer que você não vai conseguir. Com o SonicPad vai ser mais fácil, porque você plugou, ele configurou na impressora da Creality, você praticamente já vai usar a sua impressora. Isso daí é bem bacana. Porém, se você quiser fazer algumas alterações no sistema e tudo mais, adicionar macros, fazer time-lapse, colocar ali uma webcam, dessas outras configurações, N configurações, né, que você pode fazer com o sistema Clipper, você vai precisar de um pouco mais de conhecimento. Porque o Clipper ele é um pouquinho mais chato para você configurar. Ele te dá melhores resultados, sem sombra de dúvida, mas você requer um pouquinho mais de conhecimento. Então o que a gente pode tirar de conclusão assim do SonicPad, tá? Se você é aquele usuário que você quer pegar, ligar sua impressora, ter uma melhor qualidade, fazer o seu trabalho e vender ali na internet, fazer os seus produtos para venda e tudo mais, maravilha, super vantajoso. Então quer dizer que se eu quero o SonicPad ali para fuçar, porque eu sou maker, eu gosto de ir lá e fuçar, desmontar e tudo mais, não é vantajoso? É também. É aí que a gente vai entrar nesse outro detalhe. Ele funciona em outras impressoras? Sim, ele funciona em outras impressoras sem ser da Creality. Ele tem ali uma opção que seria outros devices, né, outros dispositivos, porém requer aquele conhecimento a mais que eu havia comentado. Você vai precisar configurar a pinagem da sua placa, o modelo da sua placa, o tipo de chipset que ele está trabalhando, se é um chipset ATmega, se é um chipset STM32 e tudo mais. Tem vários modelos aí de chip que utilizam em várias placas diferentes de impressora, mas ele te dá essa opção, né, de você fazer essa configuração. E isso daí quem está te dando a opção na realidade é o Clipper que está fazendo isso. Então foi legal da parte da Creality deixar em aberto isso daí, para você conseguir utilizar o SonicPad em outras impressoras também, e não somente nas impressoras deles. Tá, mas falando aí em alta velocidade, ele realmente vai deixar a impressão bem mais rápido? Então, isso daí é um ponto, tá, que você tem que analisar de N formas, tá? Tem vários pontos que você tem que analisar. Realmente você vai ter uma vantagem maior aí nas suas impressões, você vai ter ali uma qualidade realmente melhor na impressão, pelo processador dele ser melhor do que as placas tradicionais, mas em termos da velocidade, você tem que tomar um certo cuidado. Porque a velocidade na impressora, ela não depende somente de você ir lá no fatiador e colocar, por exemplo, 70, 80, 100 milímetros por segundo, 200 milímetros por segundo e já colocar para imprimir. Você tem que trabalhar com um bico adequado para você fazer a sua impressão, com um fluxo adequado ali para fazer a sua impressão. Você tem o que a gente chama de curva de aceleração. O que seria isso?
Para você chegar desse ponto até esse ponto, você leva um tempo. Você simplesmente não sai aqui e já está 100 milímetros por segundo daqui para cá, de uma hora para outra. É que nem um carro. Um carro, para ele chegar a 100 km por hora, você vai ter que acelerar, o carro vai encher o motor dele para depois ele chegar na velocidade que você pediu. Isso é o que acontece com a impressora 3D. Então você tem tudo isso daí que você tem que estar analisando. Por exemplo, você vai conseguir aumentar essa velocidade? Vai conseguir. Ele vai chegar ali a 100, 120 milímetros por segundo, vai ser até, como colocam aí, 5 vezes, 2 vezes mais rápida, né, do que a impressão tradicional. Só que, vamos pegar, por exemplo, uma Ender 3. A Ender 3 ela foi fabricada com uma estrutura para trabalhar até 60, 70, você até consegue chegar a 100, 120 milímetros por segundo. Lembrando que, quanto mais rápido você vai fazer as suas impressões e durante mais tempo você utilizar essas impressões mais rápidas, né, essa maior velocidade, mais rápido você vai sofrer o desgaste das suas peças da impressora. Ou seja, a roldana vai desgastar muito mais rápido, os parafusos das porcas excêntricas e tudo mais da impressora vão começar a soltar mais rapidamente, a correia vai ter uma regulagem muito mais antecipada, a manutenção preventiva da sua impressora vai ter que ser antecipada, porque você está trabalhando com velocidades maiores. Então você tem que sempre levar em conta isso. Você vai conseguir aumentar a velocidade? Vai conseguir. Mas não se esqueça que a estrutura de uma Ender 3, por exemplo, não foi preparada para trabalhar em altíssimas velocidades. Você vai conseguir alcançar? Vai, mas lembre-se desses pontos que eu coloquei. Vão gastar mais rápido as peças e você vai ter que fazer uma manutenção preventiva mais rapidamente. Fora que toda aquela configuração para você chegar naquela velocidade, você vai ter que fazer no seu fatiador. Outra que você vai ter que trabalhar também com um jerk adequado e uma aceleração adequada, porque muitas vezes o pessoal fala, imprimir a 100 milímetros por segundo, vai lá no fatiador e coloca 100 milímetros por segundo. Só que esquece que no fatiador, assim como no próprio clipper, a parte de aceleração não está definida para trabalhar mais rápida. E o que acontece nisso daí? Só para vocês terem uma ideia. Um exemplo, tá? Eu venho mexendo com Clipper já faz algum tempo, eu não sou expert no Clipper, com certeza muitos de vocês sabem muito mais do que eu, me corrijam até se eu estiver errado, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas, por exemplo, no fatiador, você tem lá, vamos supor, tá? Isso é só um exemplo, aceleração de 5 mil ali de aceleração, tá? Só que no Clipper, ele está configurado para 500. E você manda a impressão a 100 milímetros por segundo. Isso quer dizer que você chegou naquela velocidade exatamente que você pediu? Não. Por quê? Ah, mas eu coloquei no fatiador. Como assim? Por que eu não cheguei? Porque você definiu no fatiador a configuração, mas no sistema, no firmware da máquina, não tá para chegar nessa configuração, nessa velocidade. Então o que acontece? Assim como no próprio firmware do Marlin, né? Se você não definir ali nele, você não vai chegar. Só que a grande vantagem do Clipper é o quê? Você não vai precisar ficar compilando o firmware. Você tem como ir lá, alterar direto na própria configuração ali, num printer CFG, por exemplo, e definir ali qual que é a velocidade, né, que você quer alcançar máxima ali de impressão. Então você tem como gerenciar isso daí. Então, por exemplo, se eu colocar 5.000 aqui no fatiador, eu tenho que saber que lá no meu firmware também está disponível para trabalhar no 5.000. Porque senão ele vai chegar na velocidade que está no Clipper, não na velocidade do fatiador. Então, toma cuidado com isso. Então tem várias coisas que você tem que entender de impressão 3D, tem que entender um pouquinho aí dessa parte de Clipper ou de Marlin mesmo, para você saber chegar nessa velocidade. Mas você, sim, o SonicPad vai te ajudar a chegar em altas velocidades, sim. Não estou falando que ele não vai. E tirando a parte de velocidade, ele é bom tanto para um usuário iniciante, tá, que quer melhorar suas impressões e tudo mais, como para um usuário maker, aquele usuário que quer fuçar, que quer montar, porque a Creality deixou em aberto isso, então você tem como acessar o root da sua máquina, você consegue fazer as configurações, máquina que eu falo, o SonicPad no caso, você tem como acessar o root dela e fazer as configurações da forma que você quer, então isso daí é bem interessante. Por sinal, quem já acompanha o canal há algum tempo e segue também a gente lá no Instagram, eu fiz alguns stories mostrando o SonicPad funcionando numa Monster 8 V2 da MKS. Então eu consegui fazer ele funcionar nessa placa, né? Ou seja, tá aí, ó, ele funciona em outros dispositivos sem ser dispositivos da Creality. Se vocês tiverem alguma dúvida mais sobre o SonicPad, já aproveita, ó, coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos bater um papo e tudo mais. Lembrando que esse é apenas o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre o SonicPad.
vou trazer outros vídeos, conforme vocês forem colocando dúvidas e tudo mais, vou trazer outros vídeos aqui também. E em breve eu vou fazer uma live onde a gente vai poder bater um papo sobre o SonicPad, assim, se vale a pena, se não vale a pena e tudo mais a respeito do SonicPad, assim como outros dispositivos. E eu fiz um agradecimento para o pessoal da Large Stores, mas eu queria também fazer um agradecimento para o pessoal da Volt 3D, que é a apoiadora aqui do canal, que ela forneceu, emprestou, né, para o canal uma Ender 3 Pro para poder configurar com o SonicPad e mostrar para vocês. Como eu falei, eu tenho impressoras aqui que eu montei. A Creality ainda não envia produtos aqui para o canal para estar fazendo review. Eu espero que em breve a Creality comece a enviar para estar trazendo muito mais conteúdos assim dessa forma para vocês. Mas eu queria mandar um agradecimento aí para o pessoal da Volt 3D. Emprestaram aí a Ender 3 Pro para que eu consiga fazer vários testes e tem um projeto que logo mais eu vou estar lançando aqui no canal. Então vou utilizar essa impressora também para isso. Bom, então vocês viram que ele funciona tanto para um usuário que está iniciando, que quer ter um SonicPad para facilitar ali a sua instalação e tudo mais do Klipper, então ele auxilia muito nessa instalação com as impressoras da Creality, como também funciona para aquele usuário um pouco mais avançado, que tem as impressoras da Creality e também tem outras impressoras que ele mesmo montou. Então é bem interessante isso daí. E se você ainda ficou com alguma dúvida em relação ao SonicPad, eu sei que nesse vídeo eu não consegui tirar todas as dúvidas de vocês, coloca aqui embaixo nos comentários, vamos bater aquele papo, que em breve eu vou fazer uma live, e nessa live quem sabe eu já tiro mais dúvidas aí para vocês. E não se esqueçam, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, porque aí eu consigo trazer muito mais conteúdos assim como esses. Então, até a próxima, galera. Valeu!